Saber Direito desta semana, o professor Marcos Felipe Aragão traz um curso em que vai abordar os entes políticos, a administração pública e órgãos públicos. Ele vai explicar ainda o que são e como funcionam as autarquias, agências reguladoras, fundações públicas, agências executivas, consórcios públicos e empresas estatais. A aula 1 começa agora. Prezados, estamos aqui no programa Saber Direito. É uma satisfação enorme contar com esse convite da TV Justiça e estamos numa oportunidade em que irei lecionar para os senhores e para as senhoras sobre o direito administrativo, especificamente 5 aulas sobre organização da administração pública. Um tema muito curioso, muito perspicaz e muito atual, mesmo nos dias de hoje, onde cada vez mais o relacionamento do Estado com a sociedade ganha contornos específicos, não é mesmo? Portanto, é uma satisfação enorme estar aqui e iremos iniciar a nossa aula com as premissas introdutórias desse assunto. Justamente para agregar ao conhecimento de vocês, a primeira aula versará sobre entes políticos, administração pública e órgãos públicos, né? Vamos só fazer uma introdução prévia, justamente para contextualizarmos o cenário em que se encaixam esses institutos e essas classificações, entes públicos, administração pública e órgãos públicos. Num primeiro momento, vale lembrar que estamos num curso de direito administrativo, não é mesmo? Portanto, para que serve o direito administrativo? Qual é a função precípua do direito administrativo? Como surge a necessidade de termos um direito administrativo? E isso se explica através da história do mundo, e especificamente aqui na história do Brasil, da necessidade de termos normas, né, regulamentadoras da relação, do relacionamento entre o Estado e a sociedade, né, entre o Estado e os cidadãos. Então, já conhecendo, né, as bases históricas das civilizações no mundo inteiro, sabemos que o processo de amadurecimento, de evolução dos estados, passou por um longo período vamos dizer assim, por um longo período de regramento, né, e justamente de aperfeiçoamento dos seus mecanismos de relacionamento com o cidadão para atender às necessidades sociais, para atender às necessidades das pessoas, para justamente executar as políticas públicas, que são justamente aquelas atividades de interesse social e de interesse da coletividade. Tudo isso perpassou por um processo evolutivo e chegamos ao direito administrativo, que é o direito que faz a regulamentação desse nicho, né, dessa seara, né? Ao longo da história do mundo, tivemos os estados unitários, onde o Estado, o rei, né, era a voz do direito, onde não existiam muita segurança jurídica, vamos dizer assim, para os cidadãos, onde haviam hipóteses de confisco, onde haviam alguns direitos e garantias fundamentais, hoje vistos nitidamente com bastante tranquilidade, mas no passado eram constantemente vilipendiados, constantemente violados. Não obstante esse registro histórico, o mundo foi evoluindo e justamente nesta linha foram vindo maiores direitos, maiores garantias e maiores formatos estatais, né? Outros formatos estatais. E no âmbito de um Estado democrático de direito dos últimos tempos, dos tempos contemporâneos, como chamamos, nos influxos do constitucionalismo, né, principalmente nas fases do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, temos então a constitucionalização do direito, né? E justamente o direito administrativo vem trazer premissas, bases sólidas para servir como uma ferramenta de limitação do poder do Estado. Limitação do poder do Estado e garantia da sociedade
qual é a garantia? A garantia que o Estado vai atuar no estrito limite e nas balizas da lei, né? Como faz um pouco parte do marco teórico aqui da nossa aula, mas não especificamente, mas vamos aqui trazer para lembrarmos que o artigo 37 caput da nossa Constituição traz o princípio da legalidade para a administração pública, ou seja, para o Estado. E isso significa o quê? Que o Estado tem como limite os ditames da lei. E o seu atuar, o seu agir também deve ser nas linhas dos ditames legais. Então, vemos aí uma garantia do cidadão, uma garantia de transparência para o cidadão, né? Uma garantia de transparência, uma garantia de, vamos dizer assim, uma garantia justamente de ampla visibilidade e calculabilidade dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações, tanto por parte do Estado, como também por parte da sociedade, né? Fizemos, portanto, essa premissa introdutória, vamos aqui avançar em alguns pontos da nossa aula. O resumo da nossa aula, aqui voltando a lembrar que teremos 5 aulas, estamos aqui na primeira, teremos 5 aulas sobre organização da administração pública. Nessa primeira aula falaremos sobre entes políticos, administração pública e órgãos públicos, né? O resumo da aula pode ser assim sintetizado. Falaremos sobre a estrutura da República Federativa do Brasil, conceito de entes políticos, administração pública e órgãos públicos, previsão constitucional e legal, órgãos públicos, teorias e classificações, principais classificações, vamos dizer assim, e também o que significa a personalidade judiciária. Ao final da aula, traremos um quiz para que possamos dialogar sobre questões já aplicadas em concursos públicos, certames públicos, sobre justamente os temas que aqui conversamos e que estamos a dialogar, né? Faço um pequeno registro, mas de muita importância, que o Saber Direito é um programa que muito me auxiliou há mais de 15 anos atrás, quando eu estava no âmbito das faculdades. E logo depois que me formei, também muito me auxiliou para tirar dúvidas ao longo desses 15 anos, para tirar dúvidas, muitas vezes reencontrar professores conhecidos que aqui ministraram aulas e fizeram suas palestras, suas exposições, né? Esse contato com vocês, os alunos, prezados senhores e senhoras ávidos ao conhecimento jurídico. Portanto, peço vênias e licença aos senhores para aqui também poder dar a minha contribuição e agregar com esse conhecimento sobre o direito administrativo, cada vez mais em voga diante das feições que o Estado brasileiro especificamente, mas que todos os estados vêm ganhando diante das necessidades de todas as sociedades do mundo globalizado. Passemos, portanto, aqui aos primeiros pontos da nossa aula, né? Temos aqui uma das linhas do direito público, que é o direito administrativo. Como já conversamos aqui, já fiz algumas colocações, é o direito que visa regulamentar a relação da sociedade com o Estado ou do Estado com a sociedade. Muito se falou, há um tempo atrás, em direito do Estado. Nós tivemos algumas revistas que falavam sobre direito do Estado. Tivemos algumas faculdades que tinham cadeiras que falavam sobre direito do Estado. Até hoje, essa nomenclatura é utilizada. Mas existem vozes, algumas vozes doutrinárias, de juristas e doutrinadores de ponta, que criticam um pouco essa expressão direito do Estado. Uma vez que não existe um direito para o Estado, um direito do Estado. O Estado ele está para servir ao cidadão. Falecido e saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto já trazia nos seus livros mais de 14 obras, se eu não me engano, mais de 14 obras com certeza escritas e deixadas de legado para nós, né, cidadãos, operadores do direito, estudiosos do direito, sobre o direito administrativo, que era o seu cargo-chefe de disciplina jurídica, né? Mas não só sobre o direito administrativo, mas perpassando também pelo direito público como um todo. O direito constitucional, o direito financeiro, enfim, o direito regulatório, que é uma linha também do direito administrativo. Enfim, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto teve um vasto acervo doutrinário, deixou um vasto acervo doutrinário para nosso deleite e para nossas leituras. Já falava que o Estado nada mais é, e evoluiu para isso, como uma função em prol da sociedade. É o dever de exercer função em prol da consecução do interesse público. E
Aqui, portanto, vem nessa linha as críticas a quem chama direito do Estado. É mais fácil chamarmos de direito administrativo, como uma linha de direito público. Ou seja, direito público porque não trata de pessoas privadas e de relacionamento entre pessoas privadas. Trata, sim, do relacionamento, como nós conversamos há pouco, do Estado com a sociedade, ou sociedade-Estado. Né? Então, por isso, é uma das vertentes do direito público. Aqui temos uma relação que vale a pena ressaltar: direito, Estado e Constituição. Pegando já algumas premissas que nós já conversamos aqui. Nessas premissas que nós estamos, dentro dessas premissas, né, vamos dizer assim, que nós estamos abordando e que conversamos aqui nesses pequenos trechos de diálogo, de conversa, já vimos que o mundo como um todo passa, o mundo, vamos dizer, conhecido, o mundo ocidental, como muitos dizem, né? Passou por um processo de constitucionalização do direito. Né? Foge um pouco do nosso marco teórico, da nossa aula, mas só a título de lembrança e de registro é o que chamamos de constitucionalização do direito, ou o fenômeno do constitucionalismo. Né? Estudamos muito isso na teoria constitucional, no direito constitucional, vamos dizer assim. Aqui, pegando esses influxos para nossas aulas, a Constituição vem como filtro maior, né? Vem como a norma-mãe de todo o ordenamento jurídico, razão pela qual todas as outras searas do direito, todas as outras normas, todas as outras fontes do direito perpassam pela filtragem constitucional, perpassam pela análise constitucional. Se compatíveis com a Constituição, aplicam-se naquele sentido. Se incompatíveis, existem técnicas de invalidação ou, vamos dizer assim, de interpretação para que aquela norma seja coerente com a Constituição. E assim é o nosso direito administrativo. Nosso direito administrativo precisa perpassar, né, pela Constituição, e é de lá que extraímos o nosso principal manancial normativo, né, a nossa fonte, né, a nossa fonte primária de normas ali que vão determinar a organização do Estado brasileiro, a organização, as linhas gerais da administração pública, não é mesmo? Então, vamos falar sobre as normas constitucionais que versam sobre, aí sim, o nosso marco teórico, a organização da administração pública no Brasil. Então, o direito administrativo e, portanto, as regras inerentes ao Estado e à sociedade, nessa linha do relacionamento do Estado com seus cidadãos, vão perpassar necessariamente pela Constituição. Vão começar, na verdade, né, fazendo aqui um registro específico, vão começar pela Constituição. Né? E dentro dessa linha de pensamento, temos que a estrutura estatal para a execução de atividades de interesse coletivo é, portanto, o principal tema que nós vamos abordar aqui. A estrutura estatal para a execução de atividades de interesse coletivo. Por que eu digo isso? Porque quando falamos sobre o Estado, muitas vezes ficamos muito na abstração, no espectro da abstração, algo pouco denso, pouco concreto. Né? Principalmente para quem não é do direito, muitas vezes temos falsas percepções sobre o que é o Estado, como que ele executa atividades em prol dos seus cidadãos. Né? Quando estamos lá na linha do direito privado, nós temos a figura da empresa, que também gera uma abstração. Muitas vezes, as pessoas que também não são do direito, voltando aqui para as ciências jurídicas, muitas vezes confundem o gestor da empresa com a própria empresa, e isso é normal, né? Mas quando estudamos direito, sabemos que existem os empresários, os funcionários da empresa, e existe a empresa em si, que ela possui personalidade jurídica própria, ela se destaca, ela é uma pessoa independente dos sócios, não é mesmo? Lembram dessas pequenas lições de direito empresarial? Então, trazendo essa mesma linha de raciocínio aqui para o direito administrativo, nós temos os governantes, nós temos os gestores públicos, nós temos os dirigentes, nós temos os servidores públicos, pessoas naturais como nós,
que integram as estruturas estatais, as estruturas públicas. Mas nós temos o Estado. E o que é o Estado? O Estado é justamente o que nós havíamos falado no início desse pensamento. É a estrutura estatal, a pessoa jurídica estatal, vamos dizer assim, né? Destinada à execução de atividades de interesse coletivo, tal como é a empresa, né? Com as devidas proporções, por óbvio, né? As empresas elas estão num espectro do direito privado, das relações privadas, são constituídas por vontade das pessoas. O Estado não. O Estado tem uma linha essencial e essencialmente pública na origem da formação do Estado como um todo. Então, por isso, encontramos as raízes, a origem dele na própria Constituição da República. Não encontraremos lá as origens das empresas, por óbvio, né? Mas aqui fazendo um paralelo para considerarmos, tirarmos o pensamento da abstração e trazermos para algo mais concreto, nós temos, portanto, o Estado como uma pessoa jurídica independente dos seus governantes, dos seus servidores públicos, né? Então, é a execução da atividade de interesse da coletividade. É para isso que serve o Estado. Vamos, portanto, senhoras e senhores, dar uma pequena lida no artigo 18 da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal do Brasil. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Isso vem nos trazer o quê? Como havíamos falado aqui, o marco teórico principal da nossa aula são os entes políticos, a administração pública e os órgãos públicos. E aqui, portanto, acabamos de ler o dispositivo constitucional que nos traz a estrutura da República Federativa do Brasil e nos traz, portanto, os entes políticos, né? As entidades políticas, entes federativos, entes da federação, são expressões, né, similares, expressões sinônimas, que trazem, portanto, as pessoas jurídicas de direito público interno do país, interno do Estado brasileiro. São, portanto, as figuras que vamos dizer assim, que configuram, para não ser redundante, mas são as pessoas jurídicas que configuram o Estado brasileiro, nos termos da nossa Constituição, né? Isso encontra ressonância, senhoras e senhores, no artigo 40 do nosso Código Civil. Peço vênias aqui para fazer a leitura rápida do ponto que nos interessa. Artigo 40 do Código Civil. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Exatamente o que nós falamos aqui, né? Sem ainda pegarmos no artigo, acabamos de falar aqui essa mesma linha que o artigo 40 nos traz, como norma do Código Civil. Inciso 1, artigo 41, perdão. Artigo 41, falamos do artigo 40. Artigo 41 do Código Civil ainda. São pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 1, a União. Inciso 2, os Estados e o Distrito Federal e os territórios. Inciso 3, os municípios. Inciso 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Aqui tem alguns conceitos que nós ainda vamos ver aqui no decorrer da aula e no decorrer das nossas aulas. Como dito, vale lembrar que temos ao todo 5 aulas sobre organização da administração pública. Nós estamos, portanto, aqui na primeira aula. Estamos aqui na primeira aula, cujos temas nós já conversamos aqui anteriormente. Mas ao longo dessas 5 aulas falaremos sobre a organização da administração pública brasileira como um todo, né? Então, temos 5 encontros que serão divididos em aulas, com quiz. Focaremos aqui, portanto, nos entes políticos. Esse artigo nos traz informações adicionais aos entes políticos. Portanto, deixemos para o momento oportuno. No caso aqui, vimos que
O Código Civil, em consonância com a Constituição, nós já conversamos sobre a importância desse alinhamento das normas com a Constituição, ele nos traz justamente o que nós acabamos de falar. As pessoas jurídicas elas podem ser de direito público, interno ou externo, ou de direito privado. Estamos aqui, portanto, a falar da administração pública, nos interessa muito especificamente as pessoas jurídicas de direito público interno. E aqui, no Código Civil e também na Constituição, nos traz a ideia de que são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Nessa linha, temos os entes políticos. Adentremos, portanto, no tópico seguinte. Feitas essas premissas basilares e introdutórias, e de suma importância para compreendermos a estrutura da República Federativa do Brasil, vamos então para uma pergunta. E o que é a administração pública? Nós falamos aqui de pessoa jurídica, de Estado, de pessoas naturais, pessoas privadas, né? E que as pessoas jurídicas, portanto, sejam elas públicas ou privadas, elas têm personalidade jurídica, elas são de pessoas distintas das pessoas físicas e ou naturais, né? Que a compõem, né? Falamos isso aqui. E a administração pública? O que vem a ser a administração pública? Na visão do famoso e, vamos dizer assim, vangloriado doutrinador Eli Lopes Meireles, um dos primeiros doutrinadores, um dos mais conhecidos, vamos assim dizer, doutrinadores do direito administrativo brasileiro, fez nome com a publicação do seu curso de direito administrativo, né? Ele nos traz o seguinte conceito bem sintético. A administração pública é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções de governo. Simples assim. O instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções de governo. O que eu posso contextualizar aqui para os senhores entenderem bem é que o Estado, como um todo, ele serve precipuamente para executar atividades de interesse coletivo. E quais são as atividades eleitas como de interesse coletivo? Para tudo isso, senhoras e senhores, vou fazer um pequeno à parte para contextualizar e para que os senhores possam entender melhor a matéria que estamos adentrando. Para tudo isso existem teorias da administração pública, teorias do Estado, são matérias interdisciplinares que elas perpassam pelas ciências jurídicas, mas elas tocam também na sociologia, nas ciências da administração pública propriamente dita, né? nas ciências políticas também, enfim, é uma linha interdisciplinar que explica o porquê o Estado executa quais são as atividades de interesse coletivo. O Estado tem que eleger. Por quê? Porque os recursos são finitos, os recursos são escassos. A estrutura estatal é escassa. Escassa no sentido que possui limitações, né? É nesse sentido que precisamos compreender, né? Possui limitações. E dentro dessas limitações, precisamos escolher quais seriam as atividades de interesse da coletividade, de interesse da sociedade, que precisamos dar a maior atenção, porque nem todas será possível executar e atender a gama de todas as necessidades de uma sociedade complexa como a que vivemos atualmente. Desde os primórdios temos nossas complexidades, mas cada vez mais as complexidades vão aumentando diante do passo a passo e do caminhar da sociedade, né? Das civilizações como um todo. Então, o Estado precisa eleger. Portanto, ele o faz através de políticas públicas. Políticas públicas são, portanto, todo o complexo de atividades direcionadas vamos dizer assim, atividades, normas, enfim, atividades falando sobre um espectro amplo, né? Voltadas à consecução das atividades, das necessidades sociais. São as políticas públicas. E as políticas públicas são realizadas através de análises sobre problemas públicos. E problemas públicos nós temos diversos. Portanto, para fins de atuação do Estado, o Estado elege os problemas públicos mais relevantes. E numa escala de relevância, ele vai definindo o seu grau de atuação, o seu grau de interferência, o seu grau, né,
de cogência, de obrigatoriedade, enfim, de presença estatal naquela determinada política pública. Então, segurança. Segurança é uma política pública de extrema necessidade para que possamos viver numa sociedade pacífica, numa sociedade em paz e, portanto, é uma atividade essencial, de suma importância. Portanto, o Estado se faz presente ali diretamente, não é mesmo? E assim sucessivamente. Verifica-se, portanto, os problemas públicos e aí se define os níveis de atuação estatal. E a administração pública ela está, assim, para isso. Para servir como o instrumental à disposição do Estado para executar as atividades que formam as opções de governo, que formam as políticas públicas. Não é mesmo? Que vão ser justamente essas políticas públicas, que são as atividades que nós conversamos aqui, que são as atividades de interesse de toda a sociedade. Numa outra linha, vamos aqui, portanto, conversar sobre um artigo da Constituição que avança um pouquinho mais e nos esclarece ainda mais sobre a estrutura do Brasil, a estrutura da administração pública brasileira. É o artigo 37, caput da Constituição. Ele nos traz a seguinte redação introdutória, no início desse dispositivo. Vejamos. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá. E aí o dispositivo segue. Portanto, nós temos nesse artigo 37, caput da Constituição, a menção aos entes políticos, como nós conversamos aqui, que são as pessoas jurídicas de direito público interno, e nós temos a menção que a cada ente político desse, teremos a administração pública direta e a administração pública indireta. Não é mesmo? E aí seguimos para o inciso 19 desse mesmo dispositivo constitucional. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir a sua área de atuação. Portanto, aqui nós temos expressamente a presença, como nós veremos mais especificamente adiante, mas aqui já coloco aos senhores e senhoras que nós temos aqui, portanto, expressamente a previsão constitucional da administração pública indireta. Administração pública indireta. Principalmente formada pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Visão clássica da administração pública indireta. Nós vamos recapitular isso logo mais adiante. Servirá de base para nosso diálogo logo adiante. Portanto, o que ficou para a administração pública direta? A administração pública direta nada mais é, portanto, do que a estrutura pertencente diretamente aos entes políticos, que são os órgãos públicos. Né? A União Federal, ela é composta por, vamos aqui num exemplo, a administração pública federal direta, a União, ente político federal. Ela é composta por ministérios. Abaixo da presidência da República ali, nós temos o quê? Os ministérios. O que são os ministérios? Órgãos públicos. O que eles são? Centros de competência diretamente da União. Ela não editou lei para criar outra pessoa jurídica, como nós vamos ver adiante, que são as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Não precisamos chegar nesse caminho aqui de criar outra pessoa jurídica. Estamos executando as atividades, o serviço dentro do próprio ente político, através dos seus órgãos. Então, portanto, nós temos a figura dos órgãos públicos. E ali, como nós lemos, cada ente político poderá, mediante lei específica, criar ou autorizar a criação de outras pessoas jurídicas, que são autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Não é mesmo? Vamos aqui, portanto, a outro ponto de suma importância para a nossa aula.
Estamos aqui diante do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição do Brasil. O que nos traz esse artigo? Como nós já conversamos aqui, demos uma passadinha rápida, agora vamos esmiuçar especificamente no que tange a esse ponto que nós estamos conversando, sobre entes políticos, órgãos públicos, administração pública. Nós falamos anteriormente sobre o princípio da legalidade, né? Segurança para a sociedade, segurança, dever para o Estado atuar dentro dos limites da lei, princípio da legalidade. Portanto, nós temos aqui a necessidade de criação de órgãos públicos, entidades públicas, a necessidade de expedição de lei, não é mesmo? Lei específica criará autarquia, somente mediante autorização legal será criada sociedade de economia mista e assim por diante, não é mesmo? Claro, então uma das linhas do princípio da legalidade é a exigência da lei, inclusive para a criação e extinção de órgãos e entidades públicas. Portanto, esse artigo 61 que eu comentei, vou ler rapidamente aqui com vocês, é um artigo que assim explicita essa ideia. Vamos lá. São de iniciativa do Presidente da República as leis que versem sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6 da própria Constituição, ou inciso 6º, né? Da própria Constituição. Portanto, por uma lei de iniciativa do Presidente da República, poderão ser ali criados ou extintos ministérios, órgãos da administração pública. E o que fala esse artigo 84, inciso 6 da nossa Constituição? Esse artigo fala que compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decretos, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicarem aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, e a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, isso aqui a doutrina menciona para a gente, né? A doutrina majoritária nos traz a ideia que o artigo 84, inciso 6 da Constituição do Brasil é uma exceção ao princípio da legalidade. É uma exceção viável porque é uma exceção constitucional. A Constituição exige lei para a criação e extinção dos órgãos e entidades, mas a própria Constituição pode trazer exceções, não é mesmo? Então, a própria Constituição assim fez. Trouxe a exceção do artigo 84. E é justamente o que aqui nós acabamos de conversar. E no plano infraconstitucional? O que nós temos no plano infraconstitucional? Acabamos de falar sobre o artigo 18 da Constituição, acabamos de falar sobre o artigo 37, caput, inciso 19. Existem diversos outros artigos na Constituição que abordam ali Estado, administração pública, fala com outros nomes, administração tributária, quando referente aos tributos, né? Enfim, e o que nós temos no plano infraconstitucional? Falamos aqui dos principais dispositivos constitucionais e vamos aqui para alguns importantes dispositivos infraconstitucionais. No plano infraconstitucional, nós temos o famoso Decreto-Lei 200, de 1967. É o decreto que dispõe sobre a estrutura e organização da administração pública federal. É um decreto antigo, né? É um decreto de 1967, mas é um decreto muito utilizado, muito válido, muito utilizado pela doutrina, pelos operadores do direito como um todo, enfim. Um decreto que continua em vigor numa grande parte e continua de suma importância para trabalharmos a organização da administração pública federal. E o que traz o artigo 2º desse decreto para elucidarmos e verificarmos na prática o que nós já conversamos aqui, o que já estamos falando aqui já de alguns momentos, por alguns momentos, né? Vamos lá, artigo 2º do Decreto-Lei 200. O Presidente da República e os ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar, com o auxílio dos órgãos que compõem a administração federal. Portanto, aqui nós vimos que
o presidente da República e os ministros de Estado exercem as funções com auxílio dos órgãos, como nós acabamos de ver a criação dos órgãos, os órgãos como feixes, estruturas de competência dentro do próprio ente político, ou seja, pertencentes à administração pública direta. Se a administração pública é um instrumental para a execução das atividades do Estado, o órgão público é justamente o centro de competência que exerce essas atividades, que é justamente o instrumental que vai viabilizar a execução e produzir o resultado desejado pelo Estado. Não é mesmo? Então, aqui trazemos, portanto, a atualidade, a consonância do decreto-lei, que mesmo que de 1967, ainda possui coerência com a Constituição do Brasil e, portanto, ainda de plena aplicabilidade. Não é mesmo? Já dizia o meu saudoso professor orientador de pós-graduação, lá nos idos dos anos de 2009, professor Luiz de Oliveira Jungster, professor da Universidade Federal Fluminense. Tivemos várias conversas sobre estrutura, organização do Estado, e ele já falava, uma boa monografia pode ser feita a partir da análise detalhada do do Decreto-Lei 267. Uma análise sobre a constitucionalidade dos dispositivos do decreto, o que foi recepcionado e o que não foi. Creio eu, ainda não tive oportunidade de me debruçar sobre essas questões, com o afinco que ele comentava e que eu também desejava e desejo até hoje. Mas fica a dica para os senhores. Quem tiver ali com intenção de elaborar uma monografia de pós-graduação em Direito Público ou em Direito Administrativo, uma monografia de mestrado, quem sabe, se ali for da linha do mestrado, uma análise detalhada do Decreto-Lei. Foi um importante instrumento antigo de organização da administração pública e ainda é até os tempos atuais, como acabamos de ver aqui, um dos seus dispositivos. Sigamos, portanto. Vale trazermos também que ainda, como comentamos anteriormente, e reiterando aos senhores e senhoras, a visão clássica da estrutura da administração. Ela vem esposada exatamente nesse Decreto-Lei 267, quando no artigo 4º explica um pouco melhor, ou na linha do que falamos aqui, o que é administração pública direta e indireta? A administração direta se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. E a administração indireta compreende as seguintes entidades: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Não é mesmo? Portanto, fizemos um apanhado geral e temos aqui as pessoas políticas, de um lado, ou entes políticos, como nós já conversamos, e as pessoas administrativas, ou entes administrativos, de outro lado, como conversamos. Temos, portanto, a administração direta, que são os órgãos dos entes políticos, que executam diretamente as atividades em nome do ente político, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e temos as entidades administrativas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, que autonomamente executam atividades, serviços em nome próprio, pois possuem personalidade jurídica distinta do ente político, como nós iremos ver logo a seguir. Tá bom? Vamos então a um próximo raciocínio. Como que se dá a análise acerca da necessidade ou não de criação de órgão público ou de entidade administrativa? Os senhores lembram? Os senhores se recordam? Ou os senhores sabem? Portanto, eu explico aos senhores e senhoras. Aqui temos, portanto, a técnica da desconcentração ou da descentralização. De um lado, a desconcentração atinente à criação de órgãos públicos. De outro lado, a descentralização atinente à criação de entidades administrativas. E qual a diferença entre elas? A principal diferença é a escolha política que se faz quando do repasse da atividade estatal ou da execução do serviço público. Se o poder público central, o ente político, quiser por ele mesmo executar a atividade estatal ou o serviço, ele irá desconcentrar, criar um órgão específico para isso. Se ele quiser justamente que outra pessoa jurídica assim faça, por questões de expertise, por questões
de regulação específica, de tecnicidade e diversos outros fatores, ele descentraliza, né? Ele descentraliza porque a descentralização ocorre mediante lei específica. E essa lei específica traz missões institucionais específicas, competências específicas dessas entidades. Então, a administração pública federal e a administração pública como um todo, vamos dizer assim, né, indireta, ela é, em tese, especializada, né? Só a título de exemplo, para a política pública de previdência social, nós temos o INSS. O INSS cuida somente desse nicho. Existe uma tecnicidade, portanto, uma expertise, uma especificidade, não é mesmo? E assim sucessivamente. Vigilância sanitária no plano federal, a regulação setorial se dá pela Anvisa, que cuida especificamente desse nicho, especialmente desse nicho, né? Isso tudo faz parte de um complexo de opções políticas, de opções de governo. Então, se a competência, ela desemboca para execução na criação de um órgão público, temos, portanto, a materialização da técnica da desconcentração. Se desemboca na criação de entidade administrativa, temos, portanto, a técnica da descentralização. E o que são órgãos públicos? Portanto, falamos tudo isso aqui e já conversamos um pouco sobre os órgãos públicos, mas vamos conceituá-lo na visão do famoso doutrinador Eli Lopes Meireles. Órgão público, portanto, são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Então, como nós conversamos, são centros de competência que executam as atividades estatais e que imputam a execução, a elaboração daquela atividade à pessoa jurídica a que pertencem. Não é mesmo? Aqui nós temos algumas premissas de suma importância que nós vamos trabalhar agora, logo à frente. Os órgãos públicos possuem, portanto, personalidade jurídica? É uma pergunta importante aqui, para compreendermos bem a matéria. E a resposta tende a ser negativa. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. E de quem é a personalidade jurídica quando o Estado executa a atividade através de seus órgãos? Porque, como nós conversamos, os órgãos são centros de competência, que executam atividades estatais e materializam, como a administração pública, materializam a vontade do Estado, não é mesmo? Então, de quem é a personalidade jurídica? A personalidade jurídica é atribuída, como nós conversamos, à pessoa jurídica a que os órgãos pertencem. Portanto, se um órgão executa atividades e esse órgão é da União Federal, a União Federal é ente político e, portanto, pessoa jurídica de direito público interno. Portanto, todas as ações, atividades, serviços prestados pelos órgãos da União são prestados pela União. O Estado do Rio de Janeiro, somente a título de exemplo, possui seus órgãos, executa atividades, o órgão imputa a pessoa jurídica que pertence. Portanto, é o Estado do Rio de Janeiro que assim faz. E assim, sucessivamente, o Distrito Federal, os municípios, seguindo essa lógica. E como o Estado expressa sua vontade através dos órgãos públicos? Qual é a teoria que melhor regulamenta, vamos dizer assim, essa vontade do Estado expressada através de seus órgãos públicos? Temos aqui 3 teorias, que mal ou bem nós já conversamos sobre a majoritária, mas eu vou falar passo a passo para os senhores e as senhoras compreenderem bem o porquê que se chega a este conceito como conceito, vamos dizer assim, unânime, como conceito mais consentâneo com o arcabouço jurídico brasileiro. Temos a teoria do mandato, que considera que o servidor público, ou o agente público de um modo geral, ele é um mandatário do Estado. E para isso ele age em nome do Estado. Essa teoria não encontra maiores, vamos dizer assim, maiores ressonâncias, maiores acolhimentos pela doutrina brasileira, tendo em vista que mandato
na acepção técnica da palavra, é um contrato. Se visualizarmos o Código Civil, teremos lá o contrato de mandato, um instrumento de mandato, vamos dizer assim, né? E esse cenário contratual do mandato. E não é isso, não é essa relação, esse tipo de relação que se dá entre os agentes públicos e o Estado, nem mesmo o reflexo dessa atuação perante a sociedade. Outras fragilidades são mencionadas pela doutrina. Portanto, essa teoria não é a que mais encontra acolhimento na nossa doutrina. Noutra linha, temos também a teoria da representação. Representação aqui nos traz a ideia que os agentes públicos, agentes políticos, enfim, os servidores públicos, lato sensu, né, amplamente falando, agindo em nome do Estado, representam o Estado. Essa teoria também não foi a mais acolhida, não é acolhida pela doutrina brasileira como majoritária, como unânime, como amplamente abarcada e aceita pelos doutrinadores, tendo em vista que o Instituto da Representação, quando vamos lá na linha do direito civil, das pessoas, enfim, nessa pegada, temos a representação como alguém que tem capacidade, representa alguém que é incapaz. E esse tipo de relacionamento não traduz a realidade da relação entre os agentes públicos e o Estado. Tampouco o reflexo disso perante os cidadãos. Nessa linha também cai por terra a adoção dessa teoria da representação. E a teoria mais conhecida, falada e adotada é a teoria do órgão ou da imputação volitiva. Aquilo que o professor doutrinador Eli Lopes Meireles falou ao final da sua conceituação, que o agente público executa lá, o órgão público, né, executa as atividades de interesse do Estado e imputa à pessoa jurídica a que pertence os seus atos e toda a sua atuação. Não é mesmo? Acabamos de ler aqui o conceito de Eli Lopes Meireles nesse sentido. E justamente isso reflete e nos traz mais elaboradamente a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Segundo essa teoria, o agente público, servidor, enfim, que atua em nome do Estado, ele imputa sempre à pessoa jurídica os reflexos da sua atuação, da sua atividade. Portanto, é a União Federal que está agindo, está atuando, é o Estado tal, é o Distrito Federal, é o município e assim sucessivamente. Quando estamos diante da administração indireta, podemos registrar que, falando de administração indireta, aquelas pessoas que nós vimos, pessoas jurídicas autônomas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e assim por diante, elas também possuem personalidade jurídica própria e o que seus agentes praticam ou atuam, a elas é imputado. Como exemplo na jurisprudência brasileira, temos a teoria da dupla garantia, teoria abarcada já em julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que assim, abordando uma temática de responsabilidade civil, ele assim nos trouxe a ideia. Somente contextualizando para os senhores e senhoras não ficarem sem saber o pequeno contexto. Analisando sobre uma atuação de um servidor público que causou danos a algum cidadão, o cidadão lesionado ingressou na justiça querendo responsabilizar diretamente o servidor público, diretamente o agente público. E o Supremo Tribunal Federal precisou resolver a seguinte questão: o cidadão, o administrado, a pessoa da sociedade pode ajuizar uma ação judicial diretamente contra o agente público, ou ela tem que também abarcar o Estado como pessoa jurídica autônoma, como nós já conversamos aqui, ou só o Estado precisa responder porque ele imputa sua atuação à pessoa jurídica, como nós acabamos de ver? E assim, nos termos da teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva, assim foi definida a teoria da dupla garantia pelo Supremo Tribunal Federal. Permitam-me uma leitura rápida. A teoria da dupla garantia constitui para o particular que terá assegurada a responsabilidade objetiva, não necessitando comprovar dolo ou culpa do autor do dano. A segunda para o servidor, que somente responderá perante o ente estatal.
Portanto, vamos seguir para o nosso quiz, antes do encerramento da nossa aula. Conforme Carvalho Filho, pode-se conceituar o órgão público como o compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. O conceito moderno de órgão público é dado pela... Vamos lá, isso aqui nós chegamos a abordar. Teoria do mandato, letra A. Letra B, teoria da representação. Letra C, teoria do consentimento. Ou letra D, teoria do órgão. Vamos para a correta? É a teoria do órgão. Nós acabamos de abordar esse assunto. Abordamos que a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva é a teoria mais adotada, a teoria majoritariamente aceita pela doutrina do direito administrativo. Aquela pela qual considera que os agentes públicos ou servidores, enfim, quem atua em nome do Estado imputa a pessoa jurídica pertencente. Imputa essa atuação, esse agir, à pessoa jurídica pertencente. E a questão muito reflete essa realidade. Vamos, portanto, para a pergunta seguinte. São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. São unidades de ação com atribuições específicas na organização estatal. Assinale a alternativa que corresponde à definição. Isso aqui nós não podemos errar, nós falamos aqui na nossa aula. Letra A, órgãos públicos. Letra B, administração pública. Letra C, entidades políticas. Letra D, agentes administrativos. Somente uma lembrança, quando fizemos a conceituação, nós falamos exatamente essas primeiras palavras, são centros de competência. Vamos então à resposta correta. É a letra A, são os órgãos públicos. Os órgãos públicos, como muito bem conceituado pelo professor Eli Lopes Meireles, são centros de competência que imputam toda a sua atividade à pessoa jurídica que pertence, pois não possuem personalidade jurídica, não é mesmo? Então, aqui estamos diante desta resposta correta, a letra A. Vamos então à última e terceira pergunta. Na organização do Estado brasileiro, é possível afirmar que a Presidência da República, letra A, é considerada uma pessoa jurídica de direito público externo. Letra B, é um órgão pertencente à administração pública direta. Letra C, é considerada uma pessoa jurídica de direito público interno. Letra D, é uma função supra-administrativa. Nós tivemos a oportunidade de verificarmos o dispositivo legal sobre esse assunto, quando tratamos do Decreto-Lei nº 200, de 1967. Vamos então ver se os senhores ou as senhoras se recordam bem da matéria. Vamos à resposta correta. É a letra B. A Presidência da República é um órgão pertencente à administração pública direta. Não podemos confundir com a letra C, que é considerada uma pessoa jurídica de direito público interno, pois a pessoa jurídica, no caso, é a União Federal. A União, como nós vimos. A Presidência da República é órgão da administração direta. Isso é muito bem refletido no decreto-lei que citamos. Nessa linha, senhoras e senhores, vamos aqui ao encerramento da nossa primeira aula. Uma primeira aula introdutória, que nós abordamos conceitos iniciais, conceitos de suma importância para compreendermos o desenrolar das nossas aulas subsequentes. Fiquem conosco, não percam.
teremos aqui, portanto, um curso de 5 aulas, como já conversamos. Finalizamos a primeira e teremos ainda à frente mais 4 aulas para trabalharmos o tema Organização da Administração Pública Brasileira. Muito obrigado a todos e todas. Espero vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.